Nós estamos crescendo no Senhor. Quem está crescendo, diga amém. Quem estava aqui domingo passado? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. Quem? Que bom que vocês voltaram, gente. Eu achei que ia dar uma esvaziada tão grande nessa comunidade. Eu até falei para a nossa liderança, falei, gente, ó, eu acho que uns 40% somem. Alguns sumiram, mas que bom que você está aqui. Diga para quem está do teu lado, parabéns por ter voltado, meu irmão. Pastor, que babado é esse? Eu não vim e perdi. Eu não acredito que você não ouviu ainda a palavra de domingo passado. Está lá no canal do YouTube. Vai lá, você vai ver que Deus tem uma palavra muito carinhosa para o teu coração. Claro, carinhosa da parte de Deus. Bom, Deus vai à frente, nós estamos falando dessa série, como eu te disse, e hoje nós vamos ver como José se comportou quando ele foi preso. E nós vamos aprender a crescer no sofrimento. Pode dizer isso comigo? Diga, crescer no sofrimento. Não é fácil crescer no sofrimento, mas José cresceu. E nós vamos aprender com ele hoje. Essa timeline aqui que a gente vai colocar é uma linha do tempo sobre toda a história de José. Ele foi traído pelos seus irmãos, esquecido, abandonado, jogado num poço para morrer, e ele depois é vendido como escravo. Os irmãos de José conseguem piorar o que eles estavam fazendo com ele, então ele supera a amargura, foi a primeira palavra. Depois ele vai como escravo viver na casa de Potifar, e nós aprendemos com José como servir com propósito. José aqui era um escravo, mas mesmo assim ele se destaca, e ele nos ensina princípios poderosíssimos para o nosso trabalho. Depois da casa de Potifar, José sofre assédio da Potifera, sua mulher, então ele passa uma tentação na área sexual. Foi a palavra de domingo passado, eu aconselho demais você assistir, ela vai falar muito ao teu coração. Pastor, eu já vi, vê de novo. Se você é homem, vê 10 vezes. Lê o esboço, decora. Principalmente nós homens precisamos muito lutar. As mulheres também têm desafios na área sexual, mas nós homens temos mais do que as mulheres, e nós precisamos estar ainda mais atentos a isso, vigilantes. É uma palavra de carinho da parte de Deus para o nosso coração. Amém, guerreiro? Então nós falamos sobre cultivar integridade na tentação, e aí José, ele vai para a prisão e lá ele cresce no sofrimento, é a palavra de hoje. Domingo que vem nós vamos ver quando José vai para o palácio, acabou o sofrimento do Zezinho, e aí nós vamos aprender a liderar com excelência. E por último nós vamos falar nos planos, ele confia na soberania de Deus. Amém? Nós propomos um desafio bíblico de lermos Gênesis capítulo 15 até Gênesis capítulo 50. Se você está firme no desafio, continue. Se não entrou, eu desafio você a ler. Comece hoje lá, leia um capítulo por dia, você vai conhecer a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em José e ver toda a história dele. Amém? Nós disponibilizamos para você um esboço dessa palavra, que está num arquivo muito bem feito. É só escanear o QR Code ali, você vai ter todos os textos bíblicos, tudo que você pode receber do Senhor aí, além do que nós vamos falar aqui. O texto de hoje é Gênesis capítulo 39, nós vamos ler do verso 19 ao verso 23, se você quiser abrir tua Bíblia, Gênesis capítulo 39, do verso 19 ao 23, enquanto você encontra, qual é o pano de fundo aqui? Lembra que eu te disse que José está na casa de Potifar, servindo, se destacando, e então ele passa por uma situação muito complicada ali, de um assédio com a mulher de Potifar, e acontece esse texto aqui, daqui a pouco eu te explico melhor. Diz a palavra: ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu, pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei, e ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Uau! Vamos orar? Papai, obrigado por essa noite, por esse dia que está sendo maravilhoso. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que traz vida,
que traz mudança, transformação, que traz conforto e confronto. Fale conosco, que possamos ser edificados nessa hora, tanto os que estão aqui de forma presencial, quanto os que nos acompanham online, ao vivo ou depois. Que a tua palavra encontre em nossos corações um solo prontinho para receber uma semente poderosa. Assim oramos com fé em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Bom, aqui, como eu estava contando antes de ler o texto, Potifar, ele confia para José toda a sua casa como administração. José era muito excelente em tudo que ele fazia. José é um tipo de Jesus na Bíblia, né? Ele é uma sombra de um Jesus que viria depois. E então, quando José está ali exercendo as suas tarefas com excelência, com amor, com honra, com graça, a Bíblia diz que a mulher de Potifar se encanta por José, porque a palavra de Deus diz que ele era muito bonito. José tinha uma beleza física considerável, porque a Bíblia chega a dizer que ele era muito bonito. Então, a mulher tenta por várias vezes ter um relacionamento íntimo com ele. Ela vai insistindo, insistindo. Domingo passado a gente falou melhor sobre isso, e José sempre negando, até que um dia ela enlouquece, agarra José e fala: é agora. E ele: é agora nada, foge. A roupa de José fica na mão dela. Quando ela vê José saindo correndo, ela pensa: não vou conseguir mesmo ter esse cara. Ela inverte o plano e ela fala: se eu não posso tê-lo, eu vou destruí-lo. E ela começa a gritar, ele me violentou, me abusou. E aí o texto que nós acabamos de ler é quando ela conta para o marido. Ela inventa um fake news, ela inventa uma história falsa, e ela fala: esse homem, esse escravo que você colocou aqui dentro de casa, que você confiou nele, ele tentou me violentar. Você consegue imaginar a cabeça de Potifar? Embora, na minha opinião, esse Potifar sabia muito bem o tipo de mulher que ele tinha, e ele sabia muito bem que isso tinha uma grande chance de ser mentira. Mas, é claro que, como um ímpio, ele escolhe ficar do lado da mulher e joga José na prisão ali. Ele fica enfurecido, e José, mais uma vez, de forma injusta, é preso. Aí eu quero que você entenda, mais uma vez, a injustiça agindo na vida de José. Por que eu digo mais uma vez? Porque quando ele é lançado no poço, é de forma injusta também. José fez o que, gente, para os irmãos de mal? Nada, ele só sonhou, e ele só disse para os irmãos o sonho maravilhoso que Deus tem para ele. Então, quando ele é vendido como escravo, lançado no poço, é injustiça em cima de José. Agora, ele é lançado numa prisão, na casa de Potifar, também injustiça. E eu quero que você note que José não é lançado em qualquer prisão, porque a Bíblia diz que ele foi lançado no lugar em que os prisioneiros do rei eram colocados. Existia uma diferença entre prisioneiros normais e prisioneiros do rei. Os prisioneiros do rei eram aqueles que certamente estariam ali para a morte, porque eles tinham cometido algum pecado ou alguma falha direta contra a pessoa do próprio rei. José não tinha feito nada direto com o faraó, mas o Potifar, como era muito próximo do faraó, ele fica tão indignado que ele fala assim: rei, eu gostaria que esse homem fosse preso com os prisioneiros do rei, ou seja, é para a morte. Estupro, tentativa de estupro é para a morte. Você consegue imaginar a cabeça de José? A gente romantiza a Bíblia, né? Por quê? Porque a gente já lê começo, meio e fim. A gente já sabe que José foi preso, mas ele não morreu. Mas eu quero que você se coloque agora na cabeça de José. Eu acho que você sabe o que acontece com presos que são encarcerados por estupro, por crimes de ordem sexual. Eu acho que você sabe que nem os próprios presos aceitam isso. Existe um código de conduta, né, entre eles, o quanto esse tipo de crime é penalizado na própria. Você consegue imaginar José chegando para uma cadeia, sendo o cara mais correto possível? José sofreu muita injustiça, gente. Uma prisão fria, suja, mas mesmo assim a Bíblia diz que José continua manifestando a sua essência ali.
mesmo na prisão injusta, podre, terrível, José continua servindo. Lê comigo Gênesis 40, versos 6 e 7, está na tela. Quando José os viu no dia seguinte, notou que os dois estavam perturbados e perguntou: por que vocês estão preocupados? Sabe o que é esse texto aqui? José está na prisão, acusado de estupro, ou de tentativa de estupro, e de repente ele está lá, entram mais 2 caras na prisão também. Aí ele olha e vê que esses caras estão perturbados. Nós podemos notar como que José se comportava mesmo preso, porque ele nota que os 2 presos que acabaram de entrar ali, estavam entristecidos, angustiados. José, mesmo preso, ainda é atencioso. Aí sabe o que esses 2 presos fizeram? Era o copeiro do rei e o padeiro. Eles entraram assim. Sabe quando você olha para a pessoa que ela está com a cara perturbada? Só que na maioria das vezes na nossa vida a gente não consegue nem olhar no rosto das pessoas. Por isso que a gente não nota que elas estão perturbadas. Porque tem gente que está passando o letreiro na testa assim, ó: depressão, pensamento suicida, morte, eu estou mal. E a gente às vezes nem olha nos olhos e por isso não percebe. José percebeu. Diga comigo, José percebeu. Diga comigo, eu preciso perceber também. Amém? Aí, quem eram? Copeiro e padeiro. Aí os 2 contam um sonho. Cada um teve um sonho e conta para José. Ele falou assim, ó: eu vou dizer agora o que é esse sonho. Você, copeiro, daqui 3 dias o rei vai restituir o seu cargo. Você foi expulso da presença do rei, mas ele vai devolver. Você vai voltar a ser copeiro do rei. O padeiro ficou todo animadinho. Oba, e o meu? E o meu? O José: não, o seu não é tão bom. Daqui 3 dias você vai morrer. Sua cabeça vai ser arrancada. O quê? É isso aí que eu tenho para hoje. E aconteceu. 3 dias passaram, o copeiro volta para o palácio e o padeiro vai para a sepultura. José interpretou os sonhos. Mas preste atenção, quando José interpreta o sonho, ele fala para o copeiro assim, ó: olha o pedido de José: meu amigo, promete para mim que quando você sair dessa cadeia, porque você vai sair, Deus me mostrou que você vai sair, você vai falar bem de mim para o faraó? Fala para o rei que eu estou aqui injusto, de forma injusta. Fala para o rei que eu estou aqui para servir. Fala para o rei que a minha ficha é limpinha. Eu nunca tive passagem. Fala para o rei que eu sou fiozinho de ouro. E esse era mesmo. Não é como os que a gente vê hoje. Aí o copeiro falou o quê, gente? Pode deixar, meu amigo. O que é isso? Me deu a melhor notícia da minha vida. Eu vou voltar para o palácio do rei. A hora que eu chegar na frente do faraó, eu falo de você. E aí, o que acontece? Gênesis 40, 23. O chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Gente, o Zezinho sofreu demais na vida, não é não? Mais uma vez ele está esquecido. Notem que a vida de José não foi fácil. Preste atenção. José trabalhou 10 anos na casa de Potifar. Depois dos 10 anos, ele ficou mais 3 anos na prisão. Isso dá um total de 13 anos de sofrimento. Existe uma pequena coincidência aqui. Tudo bem, passou. Quantas vezes nós passamos por fases difíceis na nossa vida? Quantas vezes eu e você passamos por longos períodos de sofrimento, silêncio, dor, privações, espera, parece que todo mundo esqueceu, parece que o teu número foi apagado do celular de todo mundo, porque nem um WhatsApp chega, ninguém ora por você, você acha, né? Ninguém, nada rompe, parece que tudo só piora. Gente, vocês já pararam para refletir a história de José? Pensa, ele passou por, eu não estou falando de 13 meses não, de 1 ano e 3 meses não, 13 anos de sofrimento, e José permaneceu. E nesse momento, nós quando passamos também pelo nosso momento assim, nós chegamos a nos perguntar: será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus faz parte da minha vida? O medo quer tomar conta, a incerteza, a fé fica abalada. Nós vamos chamar esse tempo de espera de sala de espera. Diga comigo, sala de espera.
Pastor, o que é a sala de espera? É o tempo que Deus parece estar calado, parece que nada está acontecendo, mas Deus está realizando a sua obra mais profunda nas nossas vidas. A sala de espera é o momento que achamos que nada está mudando, que nós estamos sozinhos, mas Deus continua trabalhando e fazendo coisas grandes e poderosas. Deixa eu te dar alguns exemplos bíblicos de gente que ficou na sala de espera. Olha essa tela. Noé esperou 100 anos. Abraão esperou 25 anos. Moisés esperou 40 anos. E Davi esperou 15 anos. O que é isso? A sala de espera é o tempo entre a promessa de Deus. Noé constrói um barco porque vai chover. Eu acho que Noé assustou assim também. Chover? Como, Deus? Não chove. Noé constrói um barco porque vai chover. Ó, vamos fazer de novo. Não. Noé começa a cortar as primeiras madeiras. Quanto tempo passou? Quanto, gente? 100 anos. Meu Deus do céu, daqui 100 anos ninguém está vivo dessa sala. É verdade. Nem os que nós apresentamos hoje. Eu creio que não, né? Se for também, glória a Deus. 100 anos. Davi, você vai ser rei de Israel. Ungiu a cabeça. Quanto tempo passou? 15 anos. Ei, esse tempo é a sala de espera. A sala de espera é o tempo entre a promessa de Deus que Ele faz e o cumprimento, que nem sempre é rápido como nós imaginamos, e quase nunca é do jeito que nós imaginamos. Você estaria disposto a esperar 25 anos para viver o melhor de Deus na tua vida? Você estaria disposto a esperar 40 anos, como Moisés, para viver o melhor de Deus para a tua vida? Cada um aqui tem um tempo de espera. Cada um aqui tem uma sala que tem que passar. E Deus nos coloca na sala de espera porque Ele está trabalhando em nós nesse tempo. Pega essa palavra, por favor. Durante todo esse período, o Pai está trabalhando nas nossas vidas para que nós cheguemos onde Ele quer. E aí eu te pergunto, você está na sua sala de espera? Você está passando por um tempo de silêncio, por um tempo de dor? Você está passando por um tempo de solidão, em um lugar frio, assim como José estava? Nós vamos aprender hoje 4 verdades com José sobre a sala de espera. A primeira delas é: Deus está presente na sala de espera. Não, alguns não entenderam. Eu vou ler de novo, porque eu preciso de uma empolgação de vocês. Gente, eu quase não dormi essa noite. Eu e um monte de guerreiros. Quantos guerreiros voltaram da conferência animados aí? Pronto. A maioria desses homens nem dormiu hoje. Quem dormiu bem de ontem para hoje aqui? Deixa eu ver, dá um sinal com a mão. O que é isso, gente? Onde vocês estavam? Na conferência também? Quem dormiu? Acordou direitinho? Tomou café hoje? Quem? Me ajuda. Quem almoçou direitinho? Quem? Então, por favor, quando eu falar essa palavra aqui, você diz um amém. Deus está presente na sala de espera. Pronto. Gênesis 39, 21. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Ei, a bondade de Deus está conosco. Primeira verdade, nunca esqueça dela. Deus está com você na sala de espera, mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que você não note, mas Ele está presente. Deus está se movendo nos bastidores da dor, mesmo que não notemos, mas Ele está trabalhando em nós e ao nosso favor. E se formos sensíveis, nós vamos notar em pequenos detalhes o agir de Deus. Sempre que nós estamos na sala de espera, igreja, Deus nos trata com bondade. Nós precisamos estar atentos e sermos gratos. Leia comigo o Salmo de número 23, o verso 6. Davi diz assim: certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Sabe o que quer dizer essa expressão aqui? A bondade e o amor me seguirão por todos os dias. Davi escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, mais famosos, e ele diz assim: ó, Deus, a tua bondade e o teu amor correrão atrás de mim e me alcançarão todos os dias da minha vida. É isso que quer dizer essa palavra no original. Davi tinha essa certeza. E sabe quando que ele escreve essa palavra aqui?
Quando o filho dele, Absalão, tenta matá-lo, o próprio filho de Davi está querendo matá-lo, os conselheiros de Davi falam assim, ó, foge para o deserto. Davi está lá no deserto. Hélio, quando ele está no deserto, ele escreve e diz: Deus, a tua bondade e o teu amor correrão atrás de mim e me alcançarão, mesmo aqui no deserto. Deus está contigo em todos os lugares que você andar, Ele prometeu. Imaginem que momento é esse. E aí eu quero que você ouça essa canção, porque ela vai falar fortemente ao nosso coração, e ela tem tudo a ver com um Deus bom, que nos alcança com a sua misericórdia em todo o tempo. Ouça, cante se possível. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Você puder, cante. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Cante isso com fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Obrigado, Renata, obrigado, banda. Vamos louvar a Jesus com palmas. Essa é uma das músicas mais lindas que eu conheço, sobre a soberania de Deus. Sabe quem escreveu ela? Um artista próximo de nós aqui, se chama Delino Marçal, um homem de Deus. Delino teve a sua mãezinha, uma pastora bela, uma mulher de fé, que aos 79 anos de idade, enquanto estava saindo de um culto de oração da igrejinha que ela pastoreava, foi atacada por um homem nas ruas e foi assassinada de forma fria e terrível. O autor dessa música, o cara que escreveu essa canção, viveu essa dor. É fácil eu cantar que Deus é bom quando eu posso sair hoje e jantar na casa do meu pai e da minha mãe que estão aqui. Mas, será que eu tenho essa mesma fé e disposição que esse homem cantou essa canção quando passou por essa luta? Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom se eu sou curado. Deus é bom se eu não sou. Deus é bom se a porta abre. Deus é bom se a porta não abre. Deus continua sendo bom em qualquer situação. Pare de colocar uma régua para imaginar que Deus só é bom quando as coisas acontecem como a gente gostaria. Deus continua sendo bom mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. José tinha essa certeza. Mesmo quando você não entende nada. Como assim estar preso?
Como assim ser acusado disso? Como assim? Minha mãe, uma mulher de fé, morrer atacada por um louco? A gente não entende. E eu sei que tem coisa que é só na eternidade que vamos compreender, mas pare de perguntar por quê e comece a perguntar para quê. O que o Senhor quer fazer com isso? Mesmo que você não está entendendo nada, Deus continua sendo bom, mesmo quando a dor não vai embora, quando o céu está fechado, quando a resposta não vem, Deus continua sendo bom, porque mais importante do que a resposta da oração é o que Ele faz nas nossas vidas durante a sala de espera. Pastor, eu estou passando um tempo muito grande de sala de espera, Deus continua sendo bom. A segunda coisa que eu aprendo, além de que Deus está comigo na sala de espera, é que Deus tem um plano na sala de espera. Lê comigo, Gênesis 39, 21, diz assim: fez José conquistar, ele está preso, tá? A simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Preste atenção, Deus está sempre fazendo alguma coisa, Ele sempre tem um plano. Deus não age no modo aleatório, Deus não reage, Deus age, Ele vai à frente, e esse é o tema da série. Deus não vive no modo casual, Deus tem um propósito para tudo nas nossas vidas. E aqui eu quero que você entenda esse telão, que é um mapa, que nós vamos te mostrar, sobre quando o povo de Israel sai do Egito, o tempo que eles demorariam, logicamente falando, basicamente falando, para ir do Egito para Canaã, seria de 1 mês. O dia que eles saíram do Egito, se eles marcham direitinho, passo tranquilo ali, eles chegariam em 1 mês na terra prometida, mas eles não gastam só 1 mês, Deus os levou por um caminho diferente, eles demoraram 1 ano, para ir do Egito até a Canaã. Por quê? Antes que você confunda, pastor, mas não foram 40 anos, preste atenção, eu estou dizendo que eles gastaram 1 ano, desde o dia que eles saíram do Egito, e chegaram pela primeira vez na Canaã. Aí quando eles chegaram lá, Moisés pediu que eles fossem espiar a terra, eles olharam aquela história, não, a terra é boa, mas tem gigante e tal. Aí eles murmuraram, aí Deus deu um castigo e eles rodaram 40 anos no deserto. Então essa é outra história. Mas aqui é o início. Por que Deus fez o povo de Israel fazer um caminho que demorou 1 ano, sendo que poderia demorar 1 mês? Eu te mostro agora na Bíblia. Leia comigo Êxodo capítulo 13, verso 17. Diz a palavra assim, ó: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Por quê? Deus queria fazer com que esse povo sofresse? Deus tem um plano para tudo. A resposta está no restante do texto. Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Uau, preste atenção, igreja. Deus não fez o povo andar pelo... Volta lá a tela, por favor, para nós, do caminho mais curto de 1 ano. O mapa 2, isso, o próximo. Deus não optou pelo caminho mais curto, porque nesse espaço aqui, eles passariam dentro da terra dos filisteus. E o próprio Deus sabia que eles não estavam prontos para lutar contra os filisteus, e eles não estavam prontos para passar por esse momento de tensão. Deus sabia que certamente, Roberto, eles voltariam e falaram assim, não vou encarar isso aqui não, deixa eu voltar para o Egito. Então Deus faz com que o caminho fosse bem mais longo, para maltratar eles? Não, para proteger eles. Deus está trabalhando sempre nas nossas vidas, Ele sempre tem um plano que é maior e melhor do que o nosso. Confia. Mas eu acho que isso é melhor. Você acha, mas Deus sabe. Mas eu gostaria que fosse assim. Você gostaria, mas Deus está fazendo algo lindo. Deus está trabalhando em nossas vidas. Na sala de espera, Deus não está preparando a sua bênção, Ele está preparando você, para que quando a bênção chegar, você não a perca. Quem recebe essa palavra, diga amém. Pastor, Deus está demorando porque Ele está fazendo o meu milagre. Não, o teu milagre já está prontinho. Eu tenho uma palavra de fé e ânimo para quem recebe nessa noite. O teu milagre já está prontinho. Pastor, por que não chegou ainda? Porque você não está.
Se ele chegar agora, você perde. E aí? Você quer viver igual esses crentes aleluiados que num dia está amando Deus e no outro está odiando? Não, não. Deus precisa amadurecer. Entenda, aos nossos olhos, os planos de Deus são estranhos. Aos nossos olhos não faz sentido, mas Deus não erra. Diga comigo, Deus não erra. Deus nunca perde o controle da história. Gênesis capítulo 50, verso 20. José está na frente dos irmãos que tentaram matá-lo. E o que ele fala para eles? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Gente, José tinha consciência disso. O mal que tentaram fazer contra ele só reverteu em bem. Tudo estava dentro dos planos de Deus para algo maior e melhor. Ouça essa frase de Jim Elliot, e eu já te digo quem é ele. Ele disse: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Preste atenção. Ao final do conhecimento da história de quem foi Jim Elliot, essa frase vai fazer mais sentido para você. Esse rapaz foi um jovem americano apaixonado por missões. Jim Elliot amava pregar a palavra de Deus para povos não alcançados. E um dia ele descobre uma tribo muito hostil no Equador, os Auranes. E ele consegue mais 3 amigos animados para fazer um evangelismo nessa tribo. Mas era uma tribo que todo mundo que pisava lá para pregar para eles era assassinado. Só que o Jim tem uma estratégia. Ele chama 3 amigos muito dispostos também, e eles começam a sobrevoar. Eles alugam um avião de pequeno porte, eles começam a sobrevoar a tribo equatoriana e a jogar presentes para eles. Mantimentos, roupas, agrados. A estratégia deles era qual? Nós vamos presenteá-los primeiro, depois quando a gente descer, eles vão aceitar a pregação do evangelho e eles se convertem. E assim eles fizeram por algumas semanas. Jim Elliot e os seus amigos jogando presente. Daqui a pouco eles sentem no coração, é hora de descer. Quando eles descem, entram na tribo, os 4 são brutalmente assassinados, sem conseguir dar uma palavra sobre Jesus. As esposas ficaram traumatizadas, mas elas não desistem da missão que Deus tinha falado ao coração dos seus maridos. E em especial, Elizabeth Elliot, a mulher do Jim, continua na missão. Ela não sai do Equador, preste atenção nessa história. Ela continua tentando contato com a tribo hostil. E depois de 2 anos de luto, de sofrimento, mas de insistência, ela consegue entrar na tribo. Todos aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, inclusive os assassinos do seu marido. Sabe o que essa história nos ensina? Deus está agindo em todo o tempo, mesmo que a gente não entenda nada. Eles viveram uma tragédia aos nossos olhos, mas o propósito de Deus continuou se cumprindo. Deus sempre tem um plano, mesmo que não possamos entender os seus caminhos. E sabe o que essa forte história resultou? Em um avanço em massa de missionários pelo mundo inteiro na época. Eles se sentiram encorajados. Se esses caras se tornaram mártires e isso aconteceu, eu também vou. E eles foram de forma destemida pregar o evangelho por todo mundo. Entenda que o plano de Deus que ele tem na sala de espera acontece no tempo dele e não no nosso. Hoje, quando a gente olha essa história, a Elizabeth Elliot podia ter dito assim: frustrou, acabou. Meu marido gastou dinheiro com isso aqui. Meu marido morreu por essa causa. Ponto final. Não. Deus ainda queria fazer. O relógio de Deus não gira segundo o nosso. Por isso aprenda a crer e a confiar. Põe a mão no coração e diga: eu preciso aprender a crer, confiar e esperar. É fácil, gente. Ouvir essas histórias mexem conosco. Isso aqui é vida real. Isso aqui é coisa recente.
Então nós precisamos continuar acreditando. Terceira coisa que eu aprendo na sala de espera: Deus está te forjando na sala de espera. Uau! Gênesis 39, 21 e 22. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Preste atenção, Deus está preparando José aqui para tarefas maiores. E ele fez isso enquanto ele estava preso. Aquilo que parece um erro, aquilo que parece um acidente de percurso, na verdade é uma preparação. Aquilo que você chama de fracasso, Deus chama de processo. Aquilo que você chama de derrota, Deus está chamando de preparação para algo maior. Nós temos uma visão limitada, isso é normal, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Eu quero que você veja nessa sequência agora de quadros a visão limitada de José. Na ótica humana, diante de tudo que José passou. Primeiro, ele se vê odiado pelos seus irmãos. Depois, ele se vê traído pelos seus irmãos. Depois, ele se vê vendido como escravo. Depois, ele se vê explorado pelos poderosos. Depois, ele se enxerga humilhado pela patroa que ele tanto honrou. Depois, ele é preso e ele é esquecido na prisão. Notem que o quadro está ladeira abaixo. Por quê? A gente pensa sempre assim: meu Deus, isso aqui em 13 anos, não tem como ficar pior, olha o que está sendo. Essa é a visão de José, mas olha a visão de Deus agora. Parece uma trajetória ruim essa, né? A visão de Deus: enquanto José está sofrendo nas mãos dos irmãos, Deus está quebrando o orgulho do filhinho do papai. Eu vou transformar você em um homem de honra, fica firme, você vai ter que passar por coisas difíceis. Depois, Deus está ensinando o valor dos relacionamentos para José. Essa é a visão de Deus. Depois, Deus está formando compaixão pela vida humana. Por que compaixão? Porque José foi escravo, e quando ele é agora governador, os irmãos vêm para ele, até pensando que seriam transformados em escravos também, mas José fala assim: não, eu sei o que é sofrer na pele como escravo, vocês não vão sofrer o que eu sofri. Deus está trabalhando em José em todo o tempo. Quarto, Deus está moldando excelência no trabalho. Mesmo sendo escravo, José foi extraordinário. Quinto, Deus está forjando fidelidade inegociável. José não pecou contra Deus, caindo na tentação da mulher de Potifar. Próximo, José está aprendendo a servir sem esperar nada em troca, quando ele serviu na prisão e foi esquecido. E por último, na visão de Deus, ele estava preparando José para governar e salvar vidas. Ele pôde cuidar de milhares de pessoas. Eu quero te convidar a reconstruir o gráfico da tua vida. O que está acontecendo não é somente o que você está vendo, a nossa visão é limitada. Deus está construindo e forjando valores eternos. Pastor, mas eu não estou vendo. Mas Deus está fazendo. Ele está te preparando para algo grande, mesmo em meio à dor. Deus está formando o caráter de Cristo nas nossas vidas, para nos colocar no lugar que Ele planejou, que é abençoar muitas vidas. Lembra da Elizabeth Elliot, esposa do missionário assassinado? Ela disse uma frase muito forte, que é a seguinte: não são as experiências das nossas vidas que nos mudam, é a resposta a essas experiências. Pastor, eu estou sofrendo. Muitos estão, mas e como vamos reagir diante disso? Não adianta a gente ficar ali cheio de mimimi, sabe? Eu fico impressionado, e essa palavra é muito necessária a uma igreja que vive muito cheia de não me toque, uma igreja que você não pode falar mais nada, que tudo se ofende, que as pessoas são politicamente corretas, e que elas não, sabe? Por exemplo, nós estávamos agora numa conferência de homens, 5.000 homens, você consegue imaginar o que são 5.000 homens, gritando, adorando o Senhor? É algo surreal. Aí, antes da última ministração da noite, o pastor Fabiano falou assim: guerreiros, nós vamos liberar vocês para o intervalo, vocês voltam 7h30, ninguém marca lugar, vai sair todo mundo e entra todo mundo, por ordem de chegada. Entenderam, guerreiros? Beleza. Quando a gente sai, a nossa turma era sempre a primeira a entrar.
Gente, vamos ficar na porta, porque nós queremos pegar os melhores lugares e tal. Lá é muito grande, né? Sentar atrás não é legal. Entramos. Quando nós entramos para escolher um lugar, aí entrando assim, já separando o lugar do companheiro, tinham algumas bíblias, camisetas e livros nas cadeiras, né? Não estavam nas cadeiras, elas estavam na frente. Aí nós sentamos, por quê? Estava tudo vago, ok? O pastor falou. Aí sentamos lá, a nossa turma está lá, tudo junto, tal. No meio do louvor passa uma criatura desse tamanho. Um mini homem de honra. Ele passou assim pedindo licença, e ele falou assim, bravo. E ele chegou lá no meio, eu estou vendo ele. Você falou isso e tal. Graças a Deus que eu não fiquei sabendo o que estava acontecendo na hora. Porque sabe o que estava acontecendo na hora? Ele chegou na frente dos nossos homens que estavam lá, e do Davi, o nosso filho, principalmente, falou assim, cadê a camiseta que estava aqui? O Davi, glória, hã? A camiseta que estava aqui. Cadê um livro que estava aqui? O Davi, eu não sei. Cadê um boné que estava aqui? Cadê um não sei o que estava aqui? E o pessoal, não sei, não pegamos e tal. O time da organização tirou as coisas que estavam na cadeira e colocaram no bolsão à frente. Por quê? Qual era a ordem? Não marca lugar. O bendito ficou bravo. Virou para o Davi e falou assim, você não é homem de honra não, cara. Homem de honra não mexe nas coisas dos outros. O Davi olhou para ele e falou, o quê? Quem não é homem de honra é você, rapaz. Porque o pastor falou que não era para guardar lugar, e por que você guardou? Ninguém mexeu em nada de vocês aqui não. Pensa, gente, quase que deu porrada no meio do culto. Graças a Deus que eu nem fiquei sabendo o que estava acontecendo. Eu estava na ponta, eu só estou vendo o homem passar, voltar. Daqui a pouco acharam tudo, estava lá. Por que eu estou te dizendo isso? Porque, gente, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos tornar uma igreja que obedece aquilo que Deus está nos dando como comando. Como que você está participando de uma conferência, o pastor principal fala, não marca lugar, o cara deixa a camiseta dele lá, por quê? Porque que se dane os outros 5.000, eu sou melhor do que eles, eu posso quebrar regras, eu posso guardar lugar, e eu vou fazer, não, crente, servo de Deus, cristão verdadeiro, obedece, cumpre a palavra de Deus, serve pessoas, não dá prejuízo, não gera incômodo, não gera transtorno, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, criança de Deus, obedece, não adianta nada a gente ir para as ruas 7 de setembro e gritar por justiça no Brasil, se nós como igreja somos os que agem com mais injustiça nessa nação. Não adianta a gente cobrar do Alexandre de Moraes que ele é injusto, porque ele é ímpio, e ele não conhece a Bíblia. E eu e você que conhecemos é que temos que praticá-la. Não espere que o Alexandre de Moraes vai praticar isso aqui, porque ele não vai. Agora eu e você precisamos. Mais importante do que irmos para as ruas, é nós dobrarmos o nosso joelho e dizermos, Pai, muda essa nação, a começar da minha vida. Mas hoje existe um bando de crente que está nas igrejas, que eles só frequentam se o pastor for um coach gospel, que fica massageando o ego deles. Aqui não. Aqui a gente vai pregar a palavra de Deus. E se você não gostar, eu te indico pelo menos uma dúzia de comunidades que eu conheço, que é só autoajuda. Com 3 meses você volta. Não aguenta. É tipo ficar comendo algodão doce o tempo todo, vai indo. É Bíblia que muda a nossa história. Você está sabendo que José passou aqui, ele não retrocedeu uma vírgula. José é um exemplo de cristão para nós, é um exemplo de homem de Deus. Você acabou de ouvir a história de Jim Elliot, que morreu para pregar o evangelho, e a sua mulher disse, eu vou responder de forma positiva aos piores desafios da minha vida. É isso que nos muda, é isso que nos molda, e é isso que vai fazer do Brasil uma nação abençoada e santa em nome de Jesus. E nesse 7 de setembro eu declaro isso, a igreja se levantará com santidade, com autoridade, com obediência à palavra de Deus, e o Brasil será transformado. O Brasil não vai ser transformado quando Alexandre de Moraes sair do cargo ditador que ele ocupa. Sim, eu não estou discordando disso, errado, é um ditador, está rasgando a Constituição, concordo com tudo isso em vários pontos, mas não é esse o nosso problema. O nosso problema não está no Lula, o nosso problema não está no Bolsonaro, nada disso. Sabe, queridos, eu nem está no meu esboço, mas me permitam, por favor.
Sabe, nós entramos numa bifurcação, num extremismo tão grande. E a conclusão que eu tenho, eu gosto muito de pensar sobre as coisas. O que eu estou te falando aqui é um pensamento pessoal. Fique tranquilo para discordar. Nós não vamos brigar por causa disso. Mas o conhecimento político do brasileiro é recente. Nós começamos a pensar sobre política pouco tempo para cá. A grande maioria. Ok? Eu sei que tem alguns que já pensam há muitos anos. Mas a grande maioria começou a pensar e se posicionar sobre política há pouco tempo. Faça um exercício. Analise na sua própria vida quando você começou a pensar se você era direita ou esquerda. Não tem muito tempo, a grande maioria. Como é um pensamento novo, ainda é um pensamento infantilizado. E é por isso que nós temos dois opostos tão distantes. Eu não consigo entender que uma pessoa de esquerda não veja nada de bom em alguém de direita. E eu não consigo entender que alguém de direita não veja nada de bom em alguém de esquerda. Isso é insano. Mas nós ainda temos um pensamento político infantilizado. Nós vamos amadurecer. O brasileiro, politicamente, pensando, vai amadurecer. Eu me incluo nisso. Nós vamos amadurecer. E nós vamos enxergar que a polarização não faz bem para ninguém. E nós vamos tentar encontrar um caminho mais justo. Justo é aquilo que não pende nem para a direita e nem para a esquerda. Isso precisa ser pensado por nós, porque nós vamos entrar em um ano político ano que vem bem decisivo, mas fique tranquilo para as tuas convicções, para os teus pensamentos, para defender aquilo que você acredita, mas antes de tudo, vamos viver a palavra de Deus. Aí não importa se você é de esquerda ou de direita, se você é bíblico, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, sabe, não vai... Essas questões, elas não serão as primordiais. Eu oro por isso, gente. Eu oro e eu me empenho em pregar o evangelho aqui nessa comunidade para que nós possamos ver isso. Quarto e último ponto, voltando para o esboço. Sei que eu contrariei alguns ali, mas fique em paz. A sala de espera é um lugar de serviço. Diga comigo, serviço. Talvez você pergunte, pastor, já entendi, estou na sala de espera, o que eu faço? Nada, parado? Faz. Na sala de espera a gente serve. Gênesis 39, 23. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. Gente, onde Deus colocou José, ele floresceu. O que fazer na sala de espera? Preste atenção. Sirva onde você está e não onde você gostaria de estar. Sirva cuidando de pessoas, não só de tarefas. Lembra quando José estava lá preso, os dois amigos chegaram, ele notou que eles estavam perturbados. Eu quero te dar alguns exemplos bíblicos rápidos aqui de pessoas que ficaram tempos terríveis de sala de espera, mas serviram. O primeiro foi Paulo. Olha só esse quadro aqui. Paulo, enquanto estava preso, fez da sua sala de espera um lugar em que ele escreveu cartas que até hoje abençoam toda a humanidade. E nessas cartas, Paulo disse constantemente, alegrem-se no Senhor. Como que alguém preso, de forma injusta, escreve sobre alegria? É porque na sala, durante a sala de espera, eu sirvo, eu não reclamo. Eu amo, eu não odeio. Paulo mesmo preso serviu com alegria. Outro exemplo de quem serviu na sala de espera foi Corrie ten Boom. Nós falamos sobre essa belíssima na primeira palavra, você vai se lembrar. Ela foi uma jovem holandesa que na casa deles eles abrigaram refugiados judeus durante a Segunda Guerra Mundial. A Corrie foi presa, os seus pais assassinados pelos nazistas alemães. Mas a Corrie conta que quando ela foi entrar no campo de refugiados, ela tinha uma bíbliazinha e ela escondeu na sua roupinha e ela passou pela revista. Você consegue entender isso? Os soldados revistavam tudo e eles não acharam a Bíblia da Corrie. E quando ela entrou lá, sendo violentada, passando fome, vendo a sua irmã morrer à míngua do seu lado, sabe o que a Corrie fazia? Durante as noites ela pegava essa Bíblia e lia a palavra de Deus, e todas as outras presas recebiam palavras de fé, esperança e salvação.
É isso que a gente faz na sala de espera. A gente serve. Mas tem um outro exemplo de sala de espera com serviço, que foi Susana Wesley. Essa mulher teve 19 filhos. Uau. O último nem nasceu, só caiu. Muitos deles morreram. Ela passou um tempo muito difícil. A Susana Wesley viveu um cativeiro barulhento, sem descanso. O marido dela não era um provedor, não era um homem exemplar. Ela decidiu enxergar o seu lar como um altar de adoração. Olha a história da Susana. Ela transformou a sua casa num lugar de ensino sistemático da palavra de Deus. E ela discipulou 2 filhos, cresceram tanto que se tornaram simplesmente John Wesley e Charles Wesley, que se tornaram grandes pregadores que sacudiram o mundo com as suas palavras e até hoje inspiram pessoas. Porque essa mulher fez o seu isolamento aparente, aquilo que muitas mulheres veem como prisão, eu tenho que ficar dentro de casa, cuidando de menino. Ela fez algo que tinha expressão e importância, um lugar de amor, discipulado. A Susana Wesley serviu os seus filhos com tanta excelência e dedicação que ela ouviu essa frase do seu filho mais famoso, John Wesley, e ele disse: aprendi mais sobre cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos da Inglaterra. Simplesmente quem disse isso foi John Wesley. Mulher, olha para cá. Talvez você se sinta assim também numa prisão dentro de casa. Tarefa de criação de filhos. Ninguém está vendo, como é difícil isso. Mas a maternidade não é uma prisão. É o lugar onde Deus molda corações e destinos. É o campo onde Deus planta sementes eternas. Como eu me lembro no início do nosso ministério, que a Rosana queria muito me acompanhar, mas os nossos filhos pequenos, e ela dizia: amor, tem uma conferência lá no sul. Amor, eu não vou ficar com os filhos. O olhinho dela brilhava, eu lembro, com vontade de ir. Todo mundo falava: Rosana, você não vai não? E ela: não. Mas está perdendo, deixa os meninos com alguém. Não, eu estou plantando sementes eternas. Sabe qual é o fruto? Nesse fim de semana, ela viu seus 2 filhos irem para uma conferência de homens de honra, porque um dia ela abriu mão de ir em conferências, para que esses filhos conhecessem a palavra de Deus, através de um amor de uma mãe, que ensinou com carinho, nas tarefas mais básicas da vida. Mulher, você está fazendo algo grande dentro da tua casa. Deus está vendo isso. Os teus filhos vão se tornar grandes homens de Deus, mulheres de Deus. Talvez o ambiente do seu lar é carregado, é difícil. Talvez isso seja a tua sala de espera. Mas sirva ali com amor, discipulando, moldando corações. Aí eu termino a palavra te dizendo: o tempo de esperar de José terminou. Gente, chega de sofrimento para o Zezinho. Gênesis 41, 12. Vamos ler? Estava conosco na prisão um rapaz hebreu. Quem está falando aqui, gente? O copeiro. Miserável, esqueceu do José. Calma, fica com raiva do copeiro não, está tudo certo. Estava conosco na prisão um rapaz hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a eles os nossos sonhos e ele explicou o que cada um significava. Aqui ele está falando para o Potifar, para o faraó, perdão. Por quê? Porque o faraó teve uns sonhos esquisitos. O chefão do Egito, ninguém conseguia interpretar os sonhos. Aí o copeiro lembrou: tem um cara que é top para isso, manda chamar ele. E aí, aqui é o resultado de ficar firme na sala de espera. O faraó tem sonhos que ninguém interpreta, e José era o único que podia. Ele é chamado para estar diante do homem mais poderoso da terra. José interpreta os sonhos de faraó de forma sobrenatural, e domingo que vem a gente vai falar melhor sobre isso. Você vai ficar assustada com a excelência de José na interpretação disso. O faraó fica maravilhado com aquilo e ele diz, Gênesis 41, 39. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Mas tem mais, verso 40. Ficará encarregado de minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. Gente,
a história de José aqui começou a mudar. Mas não para nisso. Gênesis 41 diz: o faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Ei, igreja, José saiu da sala de espera, a realização do sonho chegou. E eu tenho uma palavra para você nessa noite: o teu tempo de esperar também vai chegar ao fim. O sonho de Deus para você vai se realizar. Você vai viver todas as promessas que Deus tem para a tua vida. Pastor, me diga aí quando? Não digo. Por quê? Porque eu não sei. Ai, pastor, essa igreja é tão fraca, não tem revelação. Eu acabei de pregar 45 minutos, criatura. Isso aqui é o quê? Você está querendo é fast food, gospel? Não, aqui não tem. Eu te indico também uns, até pertinho aqui. Dá para estacionar aqui. Tá? Aqui não. Por que Deus não fala todo o trajetório da nossa vida de uma vez? Porque Ele precisa de um componente chamado fé. Tem gente, ei, presta atenção, se você fosse José, e Deus te falasse que Ele ia fazer isso tudo na tua vida, para te colocar como governador do Egito, mas antes você sofreria essa bucha toda, 13 anos, você aceitaria? Não. 95% aqui cairia fora. Quero não. Tá doido? Prisão, poço, acusado de estupro? Não, tô fora, Deus. Então é por isso que Deus não conta. Pastor, que dia que acaba minha sala de espera? Não sei, mas ela vai acabar. E quando ela acabar, você vai viver o melhor tempo que Deus tem para a tua vida. Então a palavra que eu te digo, fica firme nela, para refletir e praticar. Não confunda silêncio com ausência. Deus faz sua obra mais profunda quando parece que nada acontece. A sala de espera não é perda de tempo, é a oficina de Deus para moldar o coração. Não importa quão escuro ou longo seja o caminho, o Deus que vai à frente não te deixa sozinho. Deus vai à frente. Agora a última reflexão: se José tivesse saído da prisão na data que ele queria, qual era a data? Manel, quando ele falou assim, copeiro, você vai sair, lembra de mim. O copeiro saiu, o padeiro morreu. Se o Zezinho sai da prisão naquele dia, qual era o cargo que estaria disponível para ele assumir na corte? Padeiro. O faraó ia perguntar assim: sabe fazer pão, José? Pão, rosca, pizza, tudo. Para não ficar preso, eu faço tudo. Ele viraria um padeiro. Mas Deus propositalmente faz o copeiro esquecer de José 3 anos. Porque Deus não queria que ele virasse um padeiro, Deus queria que ele virasse o governador de toda a terra. Deus está te preparando para algo melhor, para algo maior. Deus está te preparando para viver algo lindo na tua vida. Por favor, eu não estou desmerecendo aqui a profissão de padeiro, amém, gente? Talvez o grande sonho, o projeto de Deus para a tua vida seja ser realmente padeiro, mas eu estou fazendo uma comparação aqui com o que Deus tinha para José, ok? Então, fique de pé para a gente orar junto. Vamos pedir força para Deus para esperar durante esse tempo. Deus trabalha na dor, Deus trabalha durante a noite, Ele está construindo algo grande em suas vidas. Por isso fique firme, você nunca estará sozinho, você nunca andou sozinho, você nunca esteve sozinho. Deus está no controle absoluto de tudo. Se você puder, feche os teus olhos, põe a mão no coração. Qual é a tua sala de espera? O que está acontecendo com você? Não é fácil. É lugar de solidão. É lugar frio, de esquecimento. Mas Deus falou com você hoje. Reveja essa palavra. Releia esse esboço. Deixa ela entrar no teu coração. E acredite, Deus está se movendo em todos os momentos da nossa vida. Eu quero te convidar através dessa canção a receber um abraço sobrenatural do Espírito Santo, no qual o Pai vai te dizer: eu nunca te deixei,
eu estou trabalhando na sua vida em todos os momentos da sua jornada. Creia nessa palavra, em nome de Jesus.